E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje eu finalmente vou trazer para vocês um vídeo que será relativamente polêmico aqui pro canal. Por quê? Desde o ano passado eu tenho prometido para vocês um vídeo comentando sobre as principais sabotagens que fizeram na carreira de Christina Aguilera, que meio que comprometeram alguns momentos dela se tornar, vamos dizer assim, mais popular. Através dessa listinha que a gente vai ver aqui, vocês vão perceber que tudo aconteceu basicamente desde o primeiro momento que ela surge. Então vamos dizer que assim, a ascensão também leva a esse tipo de situação aí. Então, como a própria Taylor Swift diz, né? É muito ruim quando pessoas querem descredibilizar você ou tomar crédito por uma coisa que você fez. E aqui a gente vai testemunhar muito isso. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, né? Já se inscreve, vem fazer parte aí da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood e cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente, tá? Além disso, eu também lancei a loja de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pela nossa querida Christina Aguilera. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo para você ser redirecionado e conferir tudo. É uma estampa mais linda que a outra e eu tenho certeza que você vai amar. Bom, vamos começar primeiro com provavelmente o momento mais tenso da carreira da Christina Aguilera do começo, que foi sem sombra de dúvida a situação toda envolvendo o slut shaming que ela recebeu por conta do lançamento de Dirty, que foi o primeiro single dela do seu álbum Stripped, que inclusive até hoje é visto como vanguardista e revolucionário em todos os sentidos. O mega slut shaming de Dirty foi algo extremamente exagerado e manipulado pela mídia. Imagine só, é o ano de 2002 e Christina Aguilera tem centenas de pais indignados contra ela por conta da sua nova imagem e música. O lançamento do clipe de Dirty recebeu tanto hate, mas tanto hate, que começaram a circular petições pedindo para que o vídeo fosse oficialmente banido. E isso acabou acontecendo, por exemplo, na Tailândia, onde o clipe nunca mais foi passado depois dessas petições. O mais engraçado disso tudo é que a gente acha que Christina Aguilera teve isso somente dentro dos Estados Unidos, mas como ela já era uma artista mundialmente conhecida, então o mundo todo estava contra ela. Então é importante a gente enfatizar isso e não ficar apenas olhando para o território norte-americano como meio que tipo assim, o único culpado nesse rolê todo. Para Christina Aguilera, toda a situação desse videoclipe não teve nenhum tipo de provocação feita para as manchetes. Na verdade, era simplesmente um momento empoderador da carreira dela, que ela gostaria de se expressar desde o momento que ela surgiu como artista. Se a gente der uma olhadinha, por exemplo, um ano antes no que aconteceu com Britney Spears, a gente vai testemunhar mais ou menos a mesma coisa que rolou com a Christina. Porém, foi bem menos, vamos dizer assim. O hate em cima da Christina já estava muito maior do que a gente poderia imaginar. Com I'm Slave For You, nós tivemos muitas críticas e até mesmo a Britney recebendo ameaças de morte. Porém, quando a crítica reagiu à música, nós testemunhamos, por exemplo, uma das mais famosas que é: o Prince poderia cantar I'm Slave For You se ele tivesse 19 anos e fosse virgem. Enquanto quando falavam de Christina Aguilera, chamavam ela apenas de puta e que ela estava apenas destruindo tudo que ela conquistou na sua carreira. O efeito do hate, assim como do slut shaming em cima de Christina Aguilera, automaticamente reverberou, por exemplo, na performance da música nas paradas. Dirty se tornou a primeira música da Christina a não conseguir entrar oficialmente no top 20. Uma coisa que já deixou meio que todo mundo com medo do que a era poderia receber aí a longo prazo. Um dos momentos mais marcantes de todo o hate recebido por Christina na era de Dirty foi sem dúvida quando Simon Cowell disse que ela escolheu ser uma modelo para outras mulheres como uma verdadeira vadia e gerou aquela famosa resposta da Christina dizendo: "Eu não sou uma vadia, eu sou a vadia". É claro que muitas pessoas se aproveitaram do sucesso da Christina e se aproveitaram muito de tudo que ela estava conquistando na carreira dela. E uma das pessoas que foi meio que tipo assim, o que mais aproveitou naquele momento que ela estava, vamos dizer assim, na bomba do hate, né, foi o Eminem.
Interesting. M&M. A gente sabe, gente, que M&M's vem normalmente num saquinho que a gente saboreia deliciosamente no sabor crispy ou talvez ali de amendoim, né? Porém, nesse caso aqui, o sabor foi de Chernobyl. Essa treta da Christina com o Eminem meio que começou por conta do lançamento do clipe de What a Girl Wants. Por quê? A Christina fez um especial onde ela escolheu alguns videoclipes para poder comentar. E ela comentou sobre um videoclipe do Eminem da época onde ele matava uma mulher. Só que ela acabou soltando no meio dessa entrevista aí que o Eminem era casado e meio que isso era um segredo. E isso fez com que ele ficasse muito irritado com a Christina e decretasse guerra contra a loira daquela época. Em decorrência disso, ele lançou The Real Slim Shady, um hitaço da carreira do Eminem, onde ele fazia várias referências à Christina e reforçava as falas negativas contra ela. Detalhe, o vídeo dele foi visto como vanguardista e genial, mesmo tendo todo aquele teor de merda, enquanto a Christina era o mal do ano. O Eminem se aproveitou tanto dessa situação aí de queda da Christina que ele começou a comercializar diversos itens de merchan da sua música The Real Slim Shady atacando Christina. Então ele colocou, por exemplo, ali as camisetas de Christina Sucks ou Christina Whore. Tudo isso fez com que toda essa situação ganhasse uma proporção enorme e o Eminem ficasse hiper popular com essa música na época. Tanto que temos referências até premiações depois, entre outras coisas, onde ele se promovia usando o nome de Christina. A Christina também tem um pouco de dedo podre, porque nessa época ela se relacionou com algumas pessoas tóxicas. E uma das pessoas mais tóxicas que entrou na vida da Christina foi o Dallas Austin, que é um dos compositores de música pop mais famosos do mundo. A Christina descreveu o relacionamento dela com o Dallas como provavelmente o pior momento que ela já viveu na sua vida. Ela produziu com ele muitas coisas que estariam presentes no álbum Strip It, mas além de trair ela, ele começou a difamá-la, aproveitando toda a situação do hate. Ele foi extremamente tóxico, além de ter obrigado ela a descartar todo o material que eles haviam produzido juntos em um primeiro momento para o álbum de estúdio, levando Christina a produzir tudo do zero para o disco. Muita gente também diz que essa situação toda com o Dallas foi o que fez o álbum demorar tanto tempo para de fato ser lançado oficialmente. Agora, provavelmente um dos maiores momentos de boicote da carreira da Christina foi o próprio VMA 2003, que está fazendo 20 anos oficialmente nesse ano. A gente sabe que o VMA de 2003 é marcado por conta do grande beijo triplo ali entre Madonna, Britney e Christina, né? Só que aquela situação toda acabou ganhando uma proporção completamente diferente. Primeiro, vale a gente lembrar que a Christina já estava putaça com a MTV pelo fato deles terem desligado o microfone dela na hora de Hollywood. Isso porque a voz da Christina poderia atrapalhar a voz de Madonna e de Britney. Essa história inclusive é vista como um dos primeiros boicotes que a MTV fez contra a Christina Aguilera em uma premiação, só que estava apenas começando os boicotes. Durante a performance, tivemos aquele grande momento do beijo de Britney e Madonna, onde eles cortaram totalmente o beijo de Christina Aguilera, deixando ele por apenas um segundo e focando totalmente na reação do Justin Timberlake daquilo ali. Depois da premiação, nós testemunhamos simplesmente a Christina Aguilera sendo jogada toda de escanteio nessa situação toda e o Justin, Britney e Madonna se tornando manchete em todos os lugares. Christina literalmente se tornou somente um degrau onde subiram para usá-la. Caminhando mais alguns anos aí, vamos chegar no final aí da década de 2000, né? Onde começamos a testemunhar uma mudança tanto de visual e de som da Christina, onde ela estava endossando um visual muito mais voltado para sua música eletrônica e futurista. Sendo assim, ela produziu Keeps Getting Better, que é uma coletânea em 2008, e logo após isso ela criou seu álbum Bionic, que tinha tudo para se tornar um dos maiores álbuns da década. Na época, começaram muito a comparar Christina Aguilera com Lady Gaga, que naquele momento não era ninguém relevante. Na verdade, Gaga tinha apenas lançado Just Dance, e isso foi uma das pautas usadas na promoção tanto do visual de Lady Gaga quanto da sua música.
Uma das entrevistas mais marcantes da Lady Gaga, sem dúvida, é a que ela é questionada sobre essa situação da Christina e ela disse se sentir lisonjeada, só que na verdade a Christina rebateu dizendo que não sabia quem era Lady Gaga. E realmente ela não sabia, porque a Lady Gaga ainda não era ninguém relevante naquele momento. Ela foi se tornar depois, ainda no final de 2008. A situação toda de Gaga e Christina foi usada intensamente pela mídia, e uma das pessoas que foram mais assim importantes nessa nova onda de hate que a Christina recebeu foi o rato saído do esgoto Paris Hilton. O Paris, que hoje em dia é um flop, ele era um grande blogueiro na década de 2000. E quando a gente fala de um grande blogueiro, a gente fala de uma pessoa, por exemplo, que vazou o álbum de Britney Spears, Blackout. O site dele recebia milhões e milhões de acessos todo dia e ele era uma das pessoas mais bem pagas dos anos 2000. Paris, em certo momento, era amigo de Christina, mas ele deu totalmente as costas para ela porque agora estava amigo de Lady Gaga, que era uma das artistas crescentes em um novo movimento de música pop na década de 2010. Ele fez muitas matérias colocando palavras na boca da Christina Aguilera, atacando a Lady Gaga, e isso criou uma grande onda de hate em cima da Christina. Porém, tudo isso foi muito bem articulado para poder acontecer. E a gente testemunha, por exemplo, a própria Interscope envolvida no meio dessa situação toda, quando falamos, por exemplo, no que aconteceu com as músicas do álbum Bionic que estavam atingindo as paradas. Um radialista falou muito sobre o sistema de boicote do Bionic e como ele começou a ser vinculado com a ajuda da Interscope. O Jared Stelling acredita que a repercussão negativa de Christina Aguilera foi fruto de um trabalho de equipe feito para tirá-la das paradas. Ele diz: é inacreditável a forma como a indústria trabalha e quanto poder uma estrela tem na hora de derrubar a outra. Há alguns anos descobrimos a situação de Mariah Carey quando ela contratou jornalistas para escrever críticas negativas sobre Madonna, e quando toda essa história vazou, os escritores foram demitidos da MSN. Ele ainda afirma que o Rick Sanchez da Data Analytics entrou em contato com ele para conversar sobre Not Myself Tonight e os resultados excelentes na primeira pesquisa da semana de lançamento da música. Ele disse: ela teve um percentual de aceitação maior do que qualquer outra música nas paradas do rádio neste momento. Algo aconteceu, eu não acho que foi muito ético. A música simplesmente caiu do dia para a noite, foi tirada de todas as estações. Geralmente, os pontos aumentam ou diminuem muito devagar, mas nenhuma música simplesmente sai da parada. Ele inclusive usou como exemplo a situação da música I Drove All Night da nossa querida Celine Dion, assim como It's Like That da própria Mariah aí, como músicas que sofreram esse tipo de boicote de ser tirada de certos lugares, principalmente para colocar outros artistas no lugar. Então meio que isso é uma estratégia também da gravadora, né? Joga um jabazinho ali e faz o negócio acontecer. Depois da situação toda, nós testemunhamos o lançamento de um álbum da Christina que até hoje é muito controverso dentro da fanbase, que é o Lotus, né? Esse disco, ele basicamente é um lançamento da Christina que veio num tempo muito mais curto do que normalmente ela demorava para poder lançar as suas músicas, e é provavelmente o trabalho mais comercial que ela já fez na carreira dela, ainda mais comercial provavelmente do que o debut álbum dela, Christina Aguilera, que era absolutamente plástico. É óbvio que o disco Lotus não saiu do jeito que a Christina queria. Quem não enxerga que ele foi lançado por questão contratual é absurdamente cego. Ela não gosta desse álbum, também tá livre para interpretação. Mas durante uma listening party, por exemplo, do Liberation, ela disse: é foda lançar material comercial ou que não parece genuíno para mim. Uma outra coisa também que a gente percebe é que depois da era Lotus, nós tivemos uma Christina totalmente trabalhando em um novo álbum que nunca chegava para nós. E de 2012 até o lançamento do disco Liberation, que foi lá em 2018, nós testemunhamos esse período de 5 anos que simplesmente não levou a gente a lugar nenhum. É claro que a Christina trabalhou a imagem dela e outras coisas que negativamente estavam atacando ela, mas musicalmente falando, não tivemos nenhum lançamento dela nesse período todo. Vale lembrar que as músicas do Lotus conseguiram chartear na parada da Billboard, e isso foi um momento bem interessante
interessante para ela, que tinha vivido toda aquela situação horrível com o disco Bionic. Porém, a própria gravadora não promoveu o Lotus como ele devia ser promovido. A era Liberation também tem as suas controvérsias. Por quê? Primeiro porque teríamos um álbum antes do Liberation que nunca foi lançado e que pelo jeito era o que a Christina queria fazer, né? Mas também nós testemunhamos num podcast recentemente que ela participou aí um pouco do desdém dela com a era Liberation. Ela deu a entender nesse podcast que o álbum não saiu da forma que ela queria e não foi também lançado do jeito que ela imaginava. Todo mundo sabe que tem pelo menos mais algumas faixas que deviam estar no álbum, mas pelo jeito a gravadora barrou. Testemunhamos alguns trechos de outras músicas aparecendo durante a era Liberation, em vídeos promocionais e outras coisas. Um exemplo de uma dessas músicas novas é a Wonderland, que poderia estar facilmente ali e nunca foi lançada. A gente sabe que a RCA é a própria caçamba de lixo com os seus artistas. No caso de Christina, isso estava explícito. Só que o momento mais chocante, sem dúvida, é quando você olha o booklet do álbum e você dá de cara nos agradecimentos do álbum com a seguinte fala para o seu empresário: aqui está o seu álbum. Isso é meio que autoexplicativo, né, gente? A Christina basicamente estava dizendo que não saiu do jeito que queria e acabou lançando daquela forma, tá? Uma outra situação também que a gente pode colocar como um boicote da Christina, sem dúvida, foi toda a desorganização da era em espanhol, onde basicamente nós testemunhamos tudo começando bem, começando com uma proposta interessante e simplesmente ganhando um rumo completamente perdido no meio. Primeiro de tudo, eu fui muito criticado aqui no canal por me posicionar em relação a isso, principalmente porque alguns fãs queriam que eu desse graças a Deus de estar saindo coisas da Christina e outros entenderam o meu posicionamento, principalmente porque eu queria respeito com a arte da Christina que tanto ela estava dedicada a colocar pra fora ali pra gente. Só que eu não tô aqui pra poder falar sobre os fãs, eu tô aqui mesmo pra poder falar sobre a Christina e o que ela sofreu. E o que ela sofreu na era Aguilera foi explícito pra todo mundo. Ela dividiu esse álbum em 3 EPs e nós sabíamos que sim, teríamos 5 músicas em cada um desses EPs. Primeiro, quando foi lançado o La Tormenta, subitamente um álbum intitulado Aguilera foi colocado nas plataformas exatamente para cumprir a questão ali do Grammy Latino que eles queriam que o álbum concorresse. Foi positivo porque o álbum acabou ganhando. Porém, a capa do álbum não estava finalizada e ela recebeu depois uma atualização nas redes sociais. Então, tipo assim, foi uma coisa feita muito de forma assim, vamos dizer, de qualquer jeito, tá? Tanto que eles primeiro colocaram uma capa de pente e depois eles colocaram uma capa de fato oficial, né? Quando nós recebemos o La Luz, que seria o último capítulo do álbum Aguilera, que acabou sendo anunciado pela própria Christina por muita cobrança também dos fãs, né? O La Luz veio apenas com uma música e não tivemos as outras canções que eram esperadas por aí, assim como também muitos feats que estavam registrados por aí e que nós sabíamos que estava a caminho e não veio. Então, assim, o trabalho da Christina, ele acaba sendo promovido de uma forma muito limitada sempre. Eles geram aquela expectativa na gente, que é uma das coisas que o marketing automaticamente faz, né? O objetivo do marketing é sempre tornar alguma coisa maior do que ela é, só que também vem esse lado negativo de tornar maior, mas não colocar aí na rua da forma que devia ser colocado, como estava sendo promovido através do marketing. Então essa é a minha posição em relação a esse álbum e o porquê de eu ter criticado essa situação do lançamento do disco. Eu queria mesmo que a Christina tivesse um pouco mais, vamos dizer assim, hands-on nessa situação da promoção. Esses daqui são alguns desses momentos, mas já é interessante para vocês prestarem um pouco de atenção nesses detalhes e analisarem como a indústria lida com Christina Aguilera. Eu já cheguei a fazer alguns outros vídeos aqui no canal comentando sobre essa situação de não levarem tanto o trabalho dela a sério, que é super legal vocês assistirem, mas esse daqui eu acredito que mostra para vocês bem de forma grifada os momentos mais marcantes onde o trabalho dela foi colocado de lado e outras pessoas se aproveitaram. Então, tipo assim, fica agora para você poder comentar. O que você acha dessas situações todas? Como você se sente relembrando disso tudo hoje? E se você tá conhecendo aqui pelo canal, o que você acha? Tá? Comenta que eu quero saber. Ó, beijo, a gente se vê no próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!